Então vamos lá. Fala galera, antes de começar, só para avisar, esse vídeo não é para dar respostas à prova, mas sim para ajudar vocês a fixar o conteúdo que vai ser cobrado, beleza? É uma forma de propagar a educação e compartilhar o conhecimento. E se esse vídeo te agregar valor, te ajudar de alguma forma, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a apoiar o conteúdo e faz toda a diferença, beleza? Bora lá então. Então galera, tô dividindo aqui o nosso estudo, o conteúdo que vai ser requerido aí nessa prova para vocês, é o seguinte, a gente está vendo alguns tópicos aí. Quais tópicos são esses? A gente vai ver, primeiramente, expressão de polidez, tá? O que seria isso? Maneiras que a gente faz para mostrar a educação, tá? Ser polido, polidez. Do inglês, essa palavra seria polite, tá? Polite. Se escreve assim, ó, polite, tá? Polite, beleza? Então seria isso. O segundo tópico que a gente vai ver seria o modal verb, né? No caso, o modal verb can, tá? Modal verb can, beleza? Então vou colocar aqui, ó. Qual que é o primeiro tópico? Expressão de polidez. Saiu da tela ali, já vai voltar, tá? Vou tacar ele um pouquinho pra cá. Isso, mais um pouquinho. Deixa eu tacar o de baixo também. Pá, pá. Aí, beleza, certinho. O segundo, então, modal verb can. O terceiro tópico que a gente vai ser, então, primeiro, expressão de polidez. Segundo, modal verb can. O terceiro tópico que a gente vai ver é o passado do verbo can. Lembra que eu tenho comentado com vocês que o passado do verbo can, qual que era? Quem lembra aí? Quem lembra? Qual que é o passado de can? Não lembra, não? Lembrou? O passado de can é could. Vou escrever isso para vocês verem, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Passado de can é could. Beleza? Ó, tô fazendo até uma carinha feliz ali, ó. Vou deixar esse carinha feliz aqui. Não sei como é que apareceu isso aí, mas vai ficar aí, tá? Então aqui, ó. O passado de can. Vou colocar entre aspas, tá? O passado de can é could. Beleza? Deixa eu colocar essa carinha aqui pra cá, ó. Modal verb can. Tá? Na verdade, vou colocar essa carinha aqui antes de cada frase aqui, tá? Fica legal, tá? Cada carinha é um tópico, beleza? Que vai cair na prova. Então vamos lá. Então, basicamente, a nossa prova está constituída entre estas coisas, tá? A expressão de polidez, modal verb can e o passado do modal verb can, que seria o could, tá? E por último, a gente tem também a polissemia. Quem lembra o que é polissemia? Polissemia é a habilidade que a gente tem, né? Que as palavras têm, na verdade, de possuir mais de um significado. Por exemplo, se eu falo a palavra banco em português, o que você vai imaginar? A palavra banco pode ser um banco de sentar, né? Um assento, mas também pode ser uma instituição bancária, né? Um banco. Então, nesse caso, a polissemia que a gente está vendo aqui se refere a isso. Está mais com palavras em inglês. Por exemplo, a própria palavra banco, né? Em inglês, que é a palavra bank. Vou escrevê-la aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ó. Palavra bank. Lá vou escrever tudo com letra maiúscula. Bank. Bank também vai significar um banco, né? Que pode ser um banco assento, né? Um banco de assento. E pode ser um banco de uma instituição, né? Bancária. Opa, meu teclado tá bugado aqui, peraí. Entrou o teclado instituição bancária, né? Então, isso é polissemia. Então, o que é polissemia de novo? Uma palavra possui mais de um significado, dois ou mais, então, no caso. Beleza? Então, vamos continuar. Vamos lá. Vamos lembrar aqui rapidinho algumas expressões de polidez que a gente usa. Uma das expressões que a gente usa muito em inglês e até no português o tempo inteiro vamos começar em português primeiro. A gente fala por favor, né? Então, como é que a gente falaria por favor? Ah, o meu corretor está corrigindo para francês, eu acho que esse aqui. Enfim, vamos deixar aqui, mas eu nem coloquei, né? Mas enfim, como é que a gente fala por favor em inglês? Vamos lá, você pensou aí? Se você pensou please, a resposta tá certa, beleza? Vamos lá, uma outra expressão agora que a gente usa de polidez. A gente também agradece, né? A gente fala obrigado. E como é que fala obrigado em inglês? Obrigado em inglês a gente pode falar assim, ó, thank you. Ou a gente pode também falar só thanks, tá? Desse jeitinho que escreve aí, beleza? Então vamos continuando. E agora a gente já viu algumas expressões de polidez. Mas a gente se lembra como que se fala? Ah lá, por favor, voltou de novo.
Vocês se lembram o que significava a palavra can? Vocês se lembram o que significava esse verbo? Lembra que eu expliquei na aula que o can significa poder, né? Poder, ele é o poder no presente, ou seja, no tempo agora. E aí a gente vai conjugar ele dependendo de cada pessoa que a gente falar, né? No caso, se for eu, como é que a gente vai falar eu, poder? Não, a gente vai conjugar ele. Como é que fica então? Eu posso. Se for tu, como é que a gente faz com tu? Ficaria tu podes, né? E assim por diante, ó. Eu posso, tu podes, ele pode, ela pode, nós podemos, né? Eles podem, elas podem. Então seria isso. Então, no inglês a gente não tem tipo posso, podes, podem, podemos. A gente tem o can, que serve para tudo. Viu como é que é mais simples? Uma coisa só, uma palavra só substitui todas essas. Então, can significa poder, mas depende da pessoa. Se for eu posso. Se for ele pode. Se for ela pode. Certo? Então, se eu falasse, por exemplo, assim, ó, mas o can pode significar também outras variações. Por exemplo, can. Gente, não sei como é que esses carinhas estão entrando aqui. Deixa eu só tirar um pouco de zoom. Deixa eu voltar esse, por favor, aqui, tá? Pra ficar bonitinho. Por favor, beleza. Então, can pode significar tanto poder como poder, saber fazer algo, né? Saber fazer algo. E desse tipo, por exemplo, tem mais significados. Vamos colocar aqui, ó. I, que é eu, né? I can dance. Significa I can dance. Dance é dançar, né? Nesse caso aí. Então, I é eu. Eu posso, né? A gente lembra que é poder, mas aí como é eu fica posso. Eu posso dançar. Também serve para falar que é sei, tá? Então, ó, saber fazer algo. Eu sei dançar. Então, se eu fizer essa pergunta aqui, ó, para fazer pergunta em inglês, a gente só coloca o can na frente da frase. Então, o can vem para cá, ó. O can vem para cá. Então, can I dance? Can I dance? Então, ficaria assim, tá? Can I dance? Nossa, eu acho que tinha umas listas vermelhas aqui na frente do. Não sei, tomara que não apareceu. Mas aqui pra mim tava. Deixa eu voltar aqui. Can I dance? Então ficaria assim. E aí, o que tá perguntando aqui? Você sabe dançar? Tá? Aí a de cima que tá falando assim, ó. É, eu sei dançar. E a de baixo tá falando assim, ó. É, não, a de baixo, perdão, gente. A de baixo tá perguntando Can I dance, né? Eu sei dançar, tá perguntando pra mim mesmo. Agora sim, se eu quiser perguntar pra outra pessoa, pra você, né? Can you dance? Eu vou usar o you, que é você, tá? Can you dance? Então vamos colocar aqui, ó. Você sabe dançar? Tá? Tá fazendo uma pergunta. E aí o que que a pessoa pode responder? Tem duas respostas que dão pra ser usadas aí. Ou ela vai usar o yes. Deixa eu subir isso aqui pra cá, que tá começando a ficar fora da tela ali. Então tem o yes, né? Que é sim. E tem o no, tá? Vamos supor que a pessoa, deixa eu trazer isso aqui um pouco para baixo, para a gente conseguir ver mais aqui. Vamos supor que a pessoa saiba dançar. O que ela vai responder? Ela vai colocar um yes, yes, vírgula, I can, o quê? Dançar, I can dance. E se a pessoa não souber dançar, ela vai usar a resposta que está embaixo. Ela vai fazer a frase de baixo aqui. Ela vai colocar no, I. Aí como é que fala não posso? Você vai colocar o can mais o not. Só que o can mais o not junto, ele vai virar essa coisinha aqui, ó. Deixa eu fazer uma setinha aqui. Opa. Ele vai virar isso aqui, ó. Can, apóstrofo, T. Isso aqui significa a mesma coisa. Isso aqui, ó, que eu tô passando aqui, ó, de azul aqui agora, significa, ó, vou selecionar. Isso aqui significa a mesma coisa que isso daqui, tá? Então, ó, can't é a mesma coisa que cannot, tá? Isso aqui é uma contração que é usada no inglês. E a gente usa no português toda hora. Vocês já viram, por exemplo, a gente falar assim, ó. Nossa, mas o que é isto? A gente não fala nossa, mas o que é isto? A gente não usa essas 6 palavras. A gente geralmente vai falar como? Nossa, que é isso? Olha o tanto que a gente contraiu. Nossa, que é isso? Entendeu? É a mesma coisa aqui. Em vez de eles falar no, no, I cannot, eles falam no, I can't. E eles já cortaram uma palavra, certo? Só isso. Então vamos voltar aqui para a imagem, ó. Então, agora eu acho que quando eu aperto aqui faz carinha. Até agora deve ser um atalho do teclado. No, I can't. Beleza? No, I can't. Então a pessoa não sabe dançar nesse caso. Então vamos lá. Deu para vocês entenderem o que é até aqui? O que significa can de novo mesmo então? Tá aqui, ó. Can significa poder, saber fazer algo, tá?
I can dance, eu sei dançar. I can play the guitar, eu sei tocar a guitarra, mas guitar no inglês é violão, tá? Se fosse a guitarra mesmo, a gente poderia colocar o elétrica, antes ficaria electric guitar. Então, I can play the electric guitar, mas ninguém fala, eu colocando um but aqui, but é mais, tá? Mas ninguém fala é, electric guitar na prática. Geralmente o pessoal fala guitar e se entende pela imagem, né? Se você vê uma guitar, por exemplo, você vê esse objeto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo subir essa tela para frente. Olha lá, você vê esse objeto aqui, ó. Guitar, né? Coloquei uma guia anônima aqui para não misturar. Olha lá, guitar. Aqui você vai achar o violão. Mas o pessoal também geralmente coloca guitarras assim, não. Essa aqui é uma guitarra semiacústica, né? E tudo mais. Uma guitarra semiacústica, uma guitarra mais no estilo aqui de extrato. Enfim, vamos voltar para a classe. Mas deu para entender, né? O esquema da aula. Vamos voltar agora essa janela aqui para cima. E vamos continuar. Então, olha. Vamos revisar aqui as expressões de polidez, tá? Então, a gente já viu o seguinte. Deixa eu só voltar uma janela aqui, gente. Pronto, pronto. Esse aqui vai pra cá, esse aqui vai pra cá. Você vai pra trás. Vocês não estão vendo, mas tem um monte de janela aberta aqui na minha tela, tá? Então vamos lá. Enfim, vamos continuar, tá? Deixa eu apagar essas carinhas aqui. Então, beleza. Então, as expressões de polidez que a gente viu até agora. Como é que fala, então, por favor? Seria? Please. Tá escrito aqui, né? Ó. Please. Como é que a gente poderia se a gente for pedir ajuda de alguém, o que a gente geralmente fala? Se eu pedir, nossa, tem como você me ajudar aqui? Por favor, né? Enfim, se alguém faz um favor pra gente, né? E, e aí a gente vai falar o que pra ela? A gente vai agradecer, a gente vai falar um obrigado. Como é que fala obrigado então? Tá aqui, ó. Obrigado, a gente fala como? Thank you. Ou a gente pode também usar um thanks, tá? Sempre lembrar da linguinha na hora que for pronunciar. Thank you. Thank you. Ou thanks. Certinho? Vamos continuando. Vamos lá. Um verbo que vai cair na prova, que a gente estudou ele. É o verbo ride, tá? Vou colocar esse verbo ride aqui, ó. O verbo ride, ah lá, ele tá insistindo em colocar carinha. Tá muito feliz aqui esse bloco de notas hoje. Ai, que beleza. Então, ride. O verbo ride, gente, se a gente procurar ele aqui na internet, vou colocar aqui, ó, ride, meaning, tá? Sempre quando vocês quiserem saber alguma coisa, significado, vocês podem entrar nesse site aqui, ó. Vamos ver se vai carregar. Agora a internet resolveu não ir, né? Não sei. Deixa eu ver se meu roteador tá funcionando. Tá. Eu vou pausar o vídeo e vou voltar na hora que ele estiver carregado, tá? Senão vai ficar correndo tempo aqui à toa, beleza? Foi só pausar, carregou. Aí, que coisa. Enfim, vamos dar uma olhada aqui. Então aqui, ó, right, tá? Aí vocês conseguem entrar nesse site aqui, ó. Por exemplo, esse site aqui é o Cambridge, tá? Ó. O dicionário de Cambridge, tá? E aí vocês conseguem achar ele facinho no Google. Ride significa o seguinte, ele é um verbo, tá? Um verbo indicação. Aqui você consegue escutar a pronúncia dele dos Estados Unidos e a pronúncia dele britânica. Você consegue ver o passado dele e o particípio, beleza? Então aqui, ó, ele significa o quê? To sit on something such as, deixa eu aumentar um pouco aqui, bicycle, motorcycle or horse and travel along on it, controlling its movements. O que está falando aqui? Sentar-se em alguma coisa, como uma bicicleta, uma motocicleta ou um cavalo, horse é cavalo, and travel. Travel é viajar. E viajar com isso, né? Enquanto controlando seus movimentos. Então você vai ride, é como se fosse cavalgar ou montar em alguma coisa. A gente fala que a gente anda de bicicleta, né? Em português, né? Ah, eu vou andar de bicicleta, vou andar de moto. Só que quando a gente está andando, a gente não está realmente andando. A palavra mais certa aí seria, porque andar em inglês é walk, né? A walk seria andar, caminhar, né? Só que a gente não literalmente a gente não anda, assim, né? Porque andar seria o quê? Com né? Andar caminhando mesmo, né? Usando as pernas, né? Os pés. E nesse caso a gente não está andando assim. A gente seria mais esse termo de cavalgar. Então, quando a gente vai falar de bicycle, que é bicicleta, de motorcycle, que é moto, a gente vai usar qual palavra? A gente vai usar a palavra ride. Então, ride poderia ser usado como um andar, aqui, tá entre aspas, ou um cavalgar, beleza? Vamos voltar de novo à tradução da palavra, a definição da palavra ali, ó. Ó,
Vamos lá. Ó. To sit on something such as bicycle, motorcycle or horse and travel along on it, controlling its movements. Então você vai estar controlando o movimento daquilo, seja da moto, do cavalo ou da bicicleta, tá? Vamos tacar isso aqui no tradutor para a gente ver, ó. Olha lá. Abre aqui o tradutor. Vamos abrir aqui o tradutor, Google Tradutor, e vamos tacar aqui a tradução. Vamos lá. Sentar-se em algo como uma bicicleta, motocicleta ou cavalo e viajar nele, controlando seus movimentos, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Eu aprendi a andar de bike quando eu tinha 6 anos. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu... É, I ride my mop to work. Ó, uma palavra nova para mim, galera. Isso aí é muito interessante. Vocês podem falar, nossa, mas o teacher sabe tudo. Não, o professor sabe tudo. Não, estou sempre aprendendo. Olha lá, ó. I ride my mop to work. Esse é um termo novo de moto que eu não conhecia. Mop to work. Enfim, quando vocês não souberem o que vocês podem fazer? Pesquisar? Exatamente como eu fiz aqui, tá? Sempre vão atrás do conhecimento. Se não sabe algo, ficou em dúvida, opa, deixa eu pesquisar aquilo ali. Hoje a internet tá aí, ó. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui no vídeo aqui, ó. Tá na mão, tá nos dedos, tá no celular, tá no toque. Então vamos usar isso pra a gente aprender mais, a gente ganhar conhecimento, beleza? Vamos parar de sermão agora e vamos voltar para a revisão. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o Notepad, mas na verdade não foi sermão, não. Foi mais mesmo um tom de dica, tá? Enfim, vamos voltar para a revisão. Então se lembra dessa palavra ride, tá? A gente vai usar ela, ela vai cair na prova, tá? A gente estudou ela. Então vamos lá, vamos continuar agora. Como é que tem outra palavra agora de polidez? Voltando para as expressões de polidez. Tem uma palavra que a gente usa quando a gente quer se a gente fez alguma coisa para alguém, essa pessoa ficou sentido com a gente, ou a gente alguém fez alguma coisa pra gente, essa pessoa fala alguma coisa, fez alguma coisa que a gente não gostou. E aí quando a gente vai fazer as pazes, a gente fala o que para essa pessoa? A gente fala desculpa, né? Poxa, desculpa, sinto muito. E como é que é essa desculpa, sinto muito em inglês? A gente tem uma palavrinha que a gente aprendeu na aula também, deixa eu subir aqui, que é a palavrinha sorry, tá? Então se lembrem disso, a palavrinha sorry significa desculpa. Ou, vou colocar o barra aqui como o, sinto muito, tá? Sinto muito, desculpa. E, beleza? Então, essa é uma outra expressão de polidez que também vai ser cobrada na avaliação, beleza? Agora vamos voltar aqui um pouquinho, lá no can. Vocês estão vendo que eu estou indo e vindo, né? Indo e vindo. Mas isso daí faz parte para agregar o conhecimento na mente de vocês, tá? Vamos lá. Vamos agora para o passado. Então aqui a gente tem o can, de novo. Vamos ver se vocês lembraram, se vocês aprenderam mesmo, hein? Qual que é o passado? Opa, quero letra maiúscula. Isso. Qual que é o passado de can? O passado de can é could, tá? Então se can aqui, se can aqui é poder, aqui o could seria o quê? Seria o quê? Seria um podia, tá? Ah, eu podia fazer isso. Eu podia. Ele também às vezes pode ser interpretado como um poderia, tá, gente? Mas esse poderia eu não vou entrar nele ainda não, que ele vai tratar de tempo subjuntivo, tá? Que vai tratar de você imaginando coisas pro futuro ou arrependendo-se de coisas. Vamos focar aqui apenas no passado mesmo dele, tá? Então qual que é o passado de quem? O passado de quem, né? Could. Vamos de novo agora. Eu vou perguntar em inglês duas vezes, hein? Eu vou falar assim em inglês. Qual que é o passado de quem? Qual que é o passado de quem? E vocês vão responder could. Responde aí na onde você estiver assistindo agora, ó. Vamos lá. What's the past of Ken? What's the past of Ken? E aí a resposta em inglês seria the past. Deixa eu colocar minha tela grande aqui, ó. The past of Ken is. O passado de Ken é. Is tá? Could. Beleza? Então vamos ver isso escrito? Nossa, tá dando tanto de carinho aqui. Eu acho que o atalho é Alt 2, sei lá. Então vamos lá, ó. What's, o que eu falei aqui em inglês agora? What's the best of Ken? Falei duas vezes isso, tá? Falei, what's the best of Ken? What's the best of Ken? E aí a resposta seria o quê? Vou colocar a resposta como A, porque resposta em inglês é answer, tá? Então vamos lá. Answer seria o quê? The best of Ken, o passado de Ken, is food. Certinho? Então se lembrem disso. Então vamos supor aqui, ó, que você podia fazer algo que você não pode mais, tá? Então vamos imaginar aqui, ó, when I was, sei lá, when I was, vou pensar no exemplo aqui e já vem, tá, gente? Só um minutinho. Para vocês vai ser um clique, vai ser aqui, ó. Tá vendo? Nem demorei, né?
Aqui eu demorei o quê? Acho que uns 1 minuto pra elaborar isso aqui, mas vamos lá. Olha essa frase, ó. When I was seven, when I was seven, when I was seven. Então, quando eu tinha 7 o quê? 7 anos. I could stay awake. I could stay awake, ok? Awake, acordado. Eu podia ficar acordado all night, toda noite. But now, mas agora, I need to sleep early. Eu preciso dormir mais cedo. Deixa eu escrever essa frase aqui pra vocês, tá? Vamos lá, ó. Dá uma olhada aí no bloco de notas aqui. Então, olha isso. When I was... Olha como é que eu vou escrever rápido. Tava no Ctrl C já. Vamos lá. When I was 7, I could stay awake all night. But now, I need to sleep early. O que tá dizendo aqui, ó? Quando... Opa, aqui é nada não. Quando eu tinha 7 anos, vírgula, eu podia ficar acordado... Ó, could ó. Acordado toda noite, vírgula. Mas agora eu preciso dormir mais cedo. Tá vendo? Então aqui, ó. Onde que tá o could? Vou colocar ele entre colchetes. Então, ó. Could tá aqui. E o could tá aqui, ó. Lembra que eu falei que o can é poder? E o passado de can é podia, né? Podia. Por que seria podia aqui? Mas varia também, né? Eu podia. Aí também vai conjugar. Depende da pessoa. Então como é que é? Conjugação. Vamos ver se vocês estão afiados no português mesmo. Eu podia. Tu podias. Ele podia. Ela podia. Nós podíamos. Eles podiam. Elas podiam. Não vou colocar o voz aqui porque não é muito usado, tá? Inclusive no inglês. Então, deu para vocês pegarem um feeling disso? Então, when I was 7, I could stay awake all night. But now, I need to sleep early. Vou tirar um pouco o zoom aqui. Quando eu tinha 7 anos, eu podia ficar acordado toda noite. Mas agora, eu preciso dormir mais cedo. Certo? E eu posso falar isso daí usando o contrário também, né? Se eu quiser falar aqui do could. Ó, lembra que o negativo do can, a positiva era can, né? E a positiva era can. E a negativa ficava como? A negativa ficava can't, né? Ficava, na verdade, cannot, mas o cannot virava o quê? Can't. Então, com o could, a gente tem aqui o could na positiva. Na negativa, a gente tem o could not, mas o could not vai virar o quê? Olha lá como é que formou o can. Formou o can como? Só tirou a letra O. Aqui no could a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai escrever o could not, só que a gente vai tirar o O e colocar o quê? Apóstrofo. E a gente vai falar como? Couldn't. Couldn't. É como se você estivesse falando could not. Couldn't. Couldn't. Só que eles juntam e fica assim, né? Couldn't. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo com couldn't aqui rapidinho, ó. When I was 7, I couldn't drive. E o que significa isso? Quando eu tinha 7, o que? Anos. Deixa eu colocar um vírgula aqui, né? Pra fazer sentido. Vírgula em inglês é comma, tá, gente? Comma. Quando eu tinha 7 anos, eu não podia dirigir. Certinho? Então, quando eu tinha 7 anos, comma, que é vírgula, comma escreve assim, tal. Opa, deixa eu descer um pouquinho aqui, não tava vendo que não tava aparecendo. Comma escreve assim, ó. C-O-M-M-A, tá? Comma. Comma significa vírgula, beleza? Então, esse é o exemplo de could, tá? Então, geralmente a gente vai colocar isso. Agora eu vou passar um verbo que vai cair na prova, que é o verbo swim. O verbo swim, gente, fica a tradução dele aí para vocês. Significa, nadar, tá? Nadar na piscina, na praia, no rio, etc. Tá? Swim, nadar. Vamos lá, voltando agora um pouquinho para mais uma expressão de polidez. Você tá andando, imagina a seguinte situação: você tá andando na rua, correria, e aí sem querer você esbarra em alguém, ou tá subindo no ônibus, sei lá, fechou a porta ali, esbarrou em alguém, o que você fala para ele? Nossa, desculpa, sinto muito, foi mal. Como que a gente aprendeu que era essa palavra? A gente aprendeu ela como sendo sorry, certo? Certo. Então sorry é um quê? É um desculpa, né? Um desculpa, um sinto muito. Mas tem uma outra palavra que ela é um pouco mais leve. Seria um foi mal, tá? Seria o excuse me, tá? Excuse me, me excuse. Me excuse, tá? Excusa-me. Então, tipo, do espanhol, né? Excusa-me. Seria, tipo, me dá licença. Tipo, poderia ser aqui um me dá licença, tá? Poderia ser também um foi mal, tá? E também poderia ser um desculpa, mas mais leve. Então, um desculpa ali mais
despojado, tá? Mais, assim, mais leve, com menos intensidade que falar sorry, beleza? Isso também é uma das palavras que vão estar presentes, que a gente estudou e vão estar presentes, tá? Na avaliação. E chegando na reta final, vamos ver algumas palavras aqui em inglês que tem polissemia, beleza? Vou pausar aqui e vou trazer uma lista completa de palavras com polissemia pra gente dar uma olhada nelas, tá? Em inglês. Estamos de volta. Vamos lá. Continuando então, as palavrinhas já estão aí. Olha lá. Light. Essa palavra light, ela significa luz, mas ela também pode significar leve. É por isso que eles falam que os produtos são light. Ah, você vai comer uma coisa light? E aí o sotaque do brasileiro tem que falar um ti no final de toda palavra com T mudo, né? Vamos tentar cortar isso aí, galera. É uma coisa que a gente fala mesmo, né? Eu percebo. Ficou já estagnado, né? Virou, assim, padrão no Brasil da gente falar o quê? Light, né? Bright, dight. Só que esse t é mudo, então ficaria light, light. Com esse tzinho assim, tá? Light, então, seria o quê? Só uma dica de pronúncia ali, viu? Light seria o quê? Luz, mas também pode ser leve. Watch. Watch pode ser relógio, tá? Watch pode ser o relógio, mas também pode ser assistir, tá? Detalhe que para esse relógio aqui, é o relógio de pulso, tá, gente? O relógio de pulso, tá? Porque para o outro relógio a gente usa outra palavra, mas eu não vou confundir mais aqui não, tá? Book. Book significa livro, mas book também significa o quê? Reservar. Por exemplo, você vai reservar um hotel. Então você vai book a hotel, ok? Book a hotel. Vai reservar um hotel. O que é play? Play pode significar tanto jogar, brincar, como também pode significar uma peça de teatro, tá? Então, se você vai assistir uma peça teatral, você pode falar: Ah, I'm gonna watch a play. Eu vou assistir a uma play, uma peça teatral. Banco. Banco, a gente já viu que pode ser tanto banco, né? Banco aqui, como por exemplo um banco aleatório, um Nubank, tá? Da vida. Nubank não me patrocina. Mas se quiser, fica a dica aí, tá, gente? Enfim, point. O que é point? Point é ponto, beleza? Mas point também pode ser o quê? Apontar, tá? Ação de point. Point, apontar. Ring. Ring é anel. Mas ring também pode ser um ring de luta, tá? De luta. Aqui um ringue de luta, no caso, tá? Um ringue de luta. E pode ser também ainda o tocar do telefone, tá? The phone is ringing. O telefone está ringing, tocando. Que faz aquele som de ring, ring, né? E é isso. Beleza, galera? E, não menos importante, treinem uma frase usando o can de uma coisa que você já sabe fazer. Eu comentei isso. Isso vai cair também na avaliação, tá? Então, sei lá, I can. Procurem por verbos, né? E guardem essa frase, aprendam ela. I can write. Eu sei escrever, sei lá. Eu sei ler. I can read. Eu sei tocar violão. I can play the guitar. I can play the piano. Piano. I can sing. La, 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 sing, cantar, tá? Então, seria isso. Beleza, galera? Espero que essa revisão possa ter ajudado você. Se ajudou, não deixa de põe um comentário aqui se sentir vontade. Não deixa de se inscrever e deixar um like, beleza? Muito obrigado, gente. Espero que vocês vão bem na prova. Boa sorte e até a próxima. Valeu, bye bye.